Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula de Python, ainda envolvidos no assunto relacionado às operações de looping. Portanto, para o futuro programador, é muito importante prestar atenção nessas operações que ocorrem através da programação. Então vamos explorar um pouco mais sobre alguns exemplos práticos, né? A nossa aula ela é bem prática mesmo, a gente não entra muito na fundamentação, porque o objetivo é que você aprenda de uma forma bem rápida. Depois a gente vai atrás dos fundamentos, tá? Mas durante a minha explicação eu vou apresentando a vocês alguns conceitos importantes. Eu selecionei aqui vários casos, vamos dar um zoom e eu quero que vocês acessem o editor do Python recomendado. No editor você vai digitar os comandos for looper in 1, 2, 3, 4, 5. Então o que acontece? Dentro do comando for nós criamos a variável looper, poderia ser qualquer outro nome, tá? E dentro dessa variável nós acondicionamos 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Em seguida, nós entramos com o comando print para que na tela seja printado o termo hello, primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez. Tá? Então, o comando for ele funciona como um laço. Ele vai e volta, hello, volta aqui, hello. Então, você estrutura uma operação de looping condicionada as informações inclusas na variável looper. Dessa forma, a palavra hello ela é listada em 5 momentos. Então foi a variável looper e o condicionamento expresso dentro do parênteses que proporcionou esse resultado aqui. Então, para que você entenda esse processo, digita aí no editor a quantidade de números que você quer que o seu nome apareça no interpretador. Então aqui nós temos o editor e aqui o resultado dessa programação sendo expressa no interpretador. Então o programador tem sempre que ter essa visão. O que é editor e o que é interpretador. O interpretador vai transformar a linguagem Python em linguagem binária 0, 1 através do processador. Tá? Para ficar mais interessante, vamos agregar um operador matemático em nossas instruções. Então, eu posso criar, ou nós podemos criar a variável looper e a ela adicionarmos o operador matemático asterisco, que equivale a uma multiplicação. Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Será printada a variável looper 1 vezes 8, depois 2 vezes 8. No looping, no laço, ele retorna e vai multiplicar cada um desses números listados por 8. Então, nós teremos aqui o interpretador dando essa resposta na tela para vocês. Então, procure alterar este número para 2, para 10, para 12, aumentar os números da lista que equivalem à variável looper e acompanhe os resultados para que você verifique se o processador realmente está trazendo as respostas esperadas por você. Agora nós faremos aqui o uso do comando for para a variável looper para um número maior de vezes. Então, para que você não fique digitando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, você pode trabalhar com o atributo range de 1 a 40, ou de 1 a 100, ou de 1 a 200, e fazer com que essa variável, cada uma dessas informações presentes na lista e que valham a variável looper, elas possam ser multiplicadas por 8. Quando você for mandar rodar em run F5, o interpretador vai trazer essas informações aqui. Ó. Então, ele pegou o primeiro número, 8, vezes 2, 16, até multiplicar por 40, que vai resultar aqui, né, nessa numeração expressa na tela.
Então 40 vezes será listado. Então, dependendo do seu objetivo, como obtenção de resposta, talvez você queira uma resposta para um range de 1 a 1000 ou de 1 a 2000. É você que vai definir, portanto você está no comando. Um outro recurso interessante é o looping alternado, onde nós poderemos fazer incrementos ou decrementos. Então aqui nós informamos ao interpretador que os números devem variar de 5 até 26. 5,26, aqui tem o campo para que você apresente para a variável i. Vejam que agora não é looper, é i. Então, depois do comando for, criamos a variável i, estabelecemos que essa variável trabalhará na faixa de 5,26 e que será acrescida 5 a cada laço dado. Então, por exemplo, ele inicia com o número 5, é dado laço, loop, ele vem com 10, foi acrescentado 5, depois ele dá outro loop, acrescentado 20, depois é dado outro loop, acrescentado 5 a 20. Então ele tem uma limitação de 5 a 26, ele não apresenta o 26 porque essa aqui é a faixa a qual o interpretador vai trabalhar para fazer os acréscimos. Chegou em 25, ele para, né? Porque se ele acrescentar mais 5, vai ultrapassar a faixa aqui, tá? Então esse é um detalhe importante. É possível fazermos incrementos e também os decrementos, que é a retirada de informações. Portanto, o range funciona como um limitador ou parâmetro, e o número 5 ao final do parênteses como alternância. Vamos agora dar um exemplo aqui com o decremento. Então, nós criamos a variável i, que trabalhará na faixa de 30 a 5, agora do maior para o menor, e sofrerá um decremento de menos 1. Então, nós praticamente estamos fazendo aqui, ó, se vocês observarem, nesta faixa que expressa o resultado do interpretador, a numeração vai reduzindo. E ele vai parar aqui no 6. Então ele não vai apresentar o 5. 5 é o número mínimo e 30 é o máximo. Tá? Então quando ele chegar em 6, ele para, porque o decréscimo é menos 1. Tá? Então observe como o parâmetro entre 35 foram respeitados, assim como a função decréscimo menos 1. E através dessa codificação aqui, é possível agora você criar uma contagem regressiva para o suposto foguete ou para qualquer uma outra ação ou outra brincadeira. Então temos aqui a necessidade da importação da biblioteca Time. Então lembrando que para trabalhar com Python, em alguns momentos você precisará trabalhar ou importar bibliotecas. Nesse caso aqui, nós importamos a biblioteca Time, criamos a variável i, que vai variar de 30 a 0, do maior para o menor, e sofrerá um decremento menos 1. E vai printar na tela a informação, timesleep 1. E depois, print fogo. Então aqui é um típico caso de uma contagem regressiva. Olha lá, 30, 29, 28, tal. Quando chega em 1, fogo. Né? O próximo looping ele já apresenta o fogo, e o foguete é lançado ou a brincadeira é iniciada. Então vale a pena você testar esse exercício aí com você. A variável i é criada por convenção, tá? Poderia ser variável f, variável x, variável p. Nós poderemos utilizar também o comando while, além do for. Então agora nós vamos apresentar para vocês alguns exemplos, né, de codificação com o comando while. Então aqui nós estamos pedindo para o usuário pressionar 1 para continuar ou qualquer tecla para sair. Então aqui nós já estamos buscando a interação com o usuário, aguardando o input do usuário.
Se, enquanto, né, o usuário digitar o número 1, vem a mensagem, obrigado por iniciar. Se ele apertar qualquer outra tecla, o sistema para. Então vejamos aqui que foi criada a variável SumInput para aguardar o input do usuário. Então é você quem vai criar essa variável, poderia atribuir um outro nome, inclusive. E o programa, o resultado do programa vai ficar assim: pressione 1 para continuar e qualquer tecla para sair. Obviamente que o usuário vai digitar 1, vai receber a mensagem obrigado por iniciar, tecle 1 para continuar ou qualquer tecla para sair. Ele tecla a K, a tecla K, e aí o sistema agradece, obrigado, e sai, se retira. Então aqui você está fazendo um loop condicionado, ele vai sempre teclar 1 caso ele queira continuar ou qualquer outra tecla para sair. Esse é o objetivo do exercício. O loop ficou condicionado às ações do usuário, né, que deve pressionar as respectivas teclas ou para prosseguir ou para parar o programa. Então essa é a importância do while na estrutura dos nossos programas. Você consegue estabelecer algumas ações que poderão dar sequência ao sistema ou não. O comando for ele já faz a operação de forma automática e para. Aqui não, aqui o looping ele está condicionado. Então vamos acrescentar alguns exercícios para que vocês façam o treino aí usando o while. Então estamos criando aqui a variável tabuada igual a 1. Enquanto a tabuada for menor ou igual a 10, criamos a variável número igual a 1. Enquanto o número for menor ou igual a 10, e aqui é uma operação de multiplicação. Então, quando você for trabalhar com números com Python, os números serão expressos assim, por esse percentual e o D. Percentual e o D, percentual e o D. Então, é a expressão específica para a apresentação de números na tela. Se você não fizer isso, os números não serão apresentados na tela. E aqui nós temos um sinal de incremento. Sempre que tiver o sinal mais igual é incremento. Ok? Então, tabuada incrementa 1. Então, ao compilarmos, teremos uma tabuada de multiplicação tradicional, conforme o resultado abaixo. Tá? Então, quando você montou aqui essa operação no print, você já informou o operador matemático que te interessa, e aqui nós obtemos o resultado. Então, se você prestar atenção, olha que legal, o número foi a variável criada para o incremento. Se você observar aqui, 1, 2, 3, está existindo o que? Um incremento 1 a 1. Tá? Então é muito importante que você, antes de começar a digitar, pare, olhe a codificação e você mesmo faça a interpretação antes do compilador. Tá? Porque é assim que você vai aprendendo a desenvolver os programas que você desejar. Então aqui nós temos a operação de multiplicação e aqui o incremento 1 a 1. Exercício: altere o valor da variável número para 2, 3, 4, 5 e veja o que acontecerá. Então você já deve imaginar, mas pratica aí para que você observe os resultados. Seguiremos para uma codificação cujo propósito é evitar repetições aninhadas, como no exemplo anterior. Então nós vamos agora transcrever esse script aqui. Tabuada igual a 1 é uma variável, número igual a 1 é outra variável, enquanto a tabuada for menor ou igual a 10, enquanto o número for menor ou igual a 10, a operação de multiplicação, os números devem ser apresentados com percentual D, e eu incremento aqui 1 a 1, e aqui um condicionamento. Se 1 igual a 11, número igual a 1, tabuada incrementa 1. Então vamos verificar como vai ficar esse resultado
apresentado na tela. Então aqui a operação ficará restrita apenas a uma repetição. Ele não fará a repetição conforme esse modelo anterior aqui, ó. Olha só. Tá, aqui ele parou no 10 e depois foi pro 2. Entendeu? Aqui não, aqui a gente está condicionando a uma única operação e ele encerra aqui. Ele evita que a operação fique alinhada, né, com outras informações que não atendem ao propósito inicial do programador. Altere exercício, né? Altere o valor da variável tabuada para 2 e a variável número para 3. Então esse é o exercício que vocês devem fazer aí para treinar programas com o uso do comando while. E agora vamos entrar na parte correspondente à criação de listas, que é algo bem interessante para exercitar com a linguagem Python. E isso vai aumentar a sua visão sobre os benefícios da programação através da criação dessas listas. Tá? Então o exercício que nós trazemos aqui é esse. Você vai criar a variável notas dentro do bracket 67589, vai criar a variável soma igual a 0, vai criar a variável x igual a 0, e aqui você entra com o while, um loop condicionado, enquanto x for menor que 5. Tá? Então você está dizendo ao interpretador, x deve ser executado de 0 a 5. Depois ele vai sofrer o incremento através desse sinal aqui, mais igual. Então, mais igual ao incremento. X, olha aqui, ele vai sofrer mais um incremento igual a 1. E aqui nós temos a impressão na tela da média. Percentual 5.2 floating é usado para o reconhecimento de resultados com números decimais. Então, como o objetivo aqui será calcular a média desses números, tá? Então o float é um componente importante que deve fazer parte do resultado, tá? Além do percentual apresentado. Então vamos verificar como ficou o resultado do interpretador. Média igual a 7. Então a somatória desses números aqui dividido por 5 vai resultar a 7. Então aqui nós temos, olha, soma dividido por x. X é igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então o x ele apresenta o resultado 5 vezes condicionado pelo comando while. Então isso é o que vai ajudar ao interpretador executar a soma e apresentar esse resultado aqui. Exercício. Altere as informações da variável notas para 5, 5, 4, 7, 8 e confira se o cálculo da média está correto. Então agora você vai testar se através desse exemplo aqui o interpretador apresentará o resultado da média correto ou não. Bem, agora no exemplo abaixo transcreveremos uma codificação para simular uma fila de banco. Então olha só que interessante. Qual é a ideia? A ideia é que o operador do caixa, à medida que ele vai verificando que entrou um cliente, ele aperta uma tecla. Assim que ele atender um cliente, ele aperta outra. E aí ele vai ter uma visão clara da quantidade de pessoas que ele vai precisar atender. Tá? Essa é a ideia principal deste exercício aqui. Então vamos lá, aumentar um zoom, para ficar mais fácil a compreensão. Nós criamos aqui uma variável último igual a 10. Fila, outra variável, corresponde a uma lista onde a faixa corresponde ao primeiro que está sendo atendido até o último, mais o que chegar. Então olha só como é que você tem que pensar para criar uma lista. É muito interessante. Isso você só vai aprender com o tempo através dos exercícios.
Então, enquanto isso for verdadeiro, agora nós estamos utilizando o while true e não apenas o while, mandamos printar na tela: existem tantos clientes na fila. Aqui é o comando len, que é o contador. Tá? Então ele conta o número de pessoas que compõem a lista e apresenta o resultado. Print fila atual igual fila. Print digite F para adicionar um cliente ao fim da fila. Viu que o cliente entrou, aperta o F. Ou A para realizar o atendimento, S para sair. A realiza o atendimento e a fila é diminuída porque ela está atendendo. S sai. Operação input. Aí vai aguardar o input do operador do caixa que está atendendo. Operação F, A ou S. Então você, como desenvolvedor, vai dar 3 opções para o caixa do banco. Se a operação for igual a A, olha só, temos aqui o condicionamento. Se a contagem da fila for maior do que 0, atendido igual fila.pop 0. Print cliente, número inteiro, atendido, percentual atendido. Vai ser apresentado o número aqui. Else, print fila vazia, ninguém para atender. Então aqui você começa a criar um sisteminha para verificar como está a condição da fila. Se a operação for igual a F, será acrescentado ao último integrante da fila mais um que acabou de chegar. Tá? Se for S, para o sistema e o caixa vai embora para casa, porque já atendeu todo mundo e não tem mais ninguém na fila. Operação inválida, digite apenas F, A ou S. Então aqui, se ele digitar a tecla C, vem essa mensagem na tela para o operador do caixa, operação inválida, e aí ele vai ter que digitar as opções corretas. Então vale a pena você transcrever esse script para o seu treinamento. E vamos agora, caso o seu programa tenha rodado sem erros, obteremos o seguinte resultado. Essa aqui é a visão do interpretador. Existem 10 clientes na fila. Fila atual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Digite F para adicionar um cliente ao fim da fila, caso ele entre no banco. Ou A para realizar o atendimento, caso o caixa já tenha atendido alguém. E S para sair. Caso digite a primeira opção F, então o programa entra em looping e apresenta uma nova lista de fila com acréscimo do novo elemento. Olha que legal. Agora o sistema atualiza, existem 11 clientes na fila. Digite F para adicionar um cliente ao fim da fila e ele continua dando as opções, porque durante o horário comercial vão entrar novos clientes no banco. Tá, se você clicar, se o operador do caixa clicar S, então o sistema para. É muito legal esse exercício aqui, para vocês treinarem. E para finalizar, transcreva a codificação abaixo em seu editor Python. Estamos criando uma lista aqui com esses números 15, 7, 27 e 39. Estamos criando a variável P, que é o número inteiro. Digite o valor a procurar. Então, int corresponde a números inteiros. Achou igual a false. Cria a variável x igual a 0. E aqui fazemos uso novamente do comando while para a contagem através do len. Enquanto x, ele faz a contagem de quem? De quem está na lista. Se achou true, aí para, acrescenta mais um. Se achou, é apresentada uma mensagem na tela, número achado na posição tal. Então o len, ele vai fazer a varredura na lista para saber se o número que você digitou foi encontrado ou não. Caso contrário, caso não tenha encontrado, número não encontrado. Então aqui é um script bem curtinho para você entender a importância de você criar uma lista e ao mesmo tempo buscar informações nessa lista através do comando len, assim que o input do usuário for dado na tela. Então execute o programa e faça o teste com a inserção dos números solicitados. O processamento deve apresentar esses resultados aqui. Então vamos supor, digite o valor a procurar. O usuário foi lá e digitou 15. Então, vamos lá. Onde está o número 15?
na posição primeira. Só que o computador conta a partir do 0, então ele vai dar essa resposta aqui para você, 15 achado na posição 0. Depois, digite o valor a procurar, 35. Aí o LEM vai fazer a varredura, não encontrou 35. Resultado do processador, 35 não encontrado. Aí você digita o 39. Digite o valor, 39. 39 é achado na posição 3. Então, ó, 0, 1, 2, 3. Tá? Então, não pense que o interpretador informou a posição errada, porque realmente o computador ele começa a contar a partir do 0, conforme informações já passadas para vocês nas aulas anteriores. Tá, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e continuem firme aí no treinamento da linguagem Python. Boa sorte para vocês, até o próximo tutorial.